A minha jornada na massoterapia, na verdade, ela foi quase inverso, né. Eu fui praticamente escolhida, ao invés de escolher a massoterapia, em função dos óleos essenciais, que eu comecei a usar tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu uso frequentemente, especificamente os óleos do doTERRA, que me apaixonei por eles, são óleos de tratamento, muito diferente dos olhinhos que a gente coloca essência para dar cheirinho no ambiente, não é isso. São óleos para tratamento mesmo, ansiedade, depressão, sono, compulsão alimentar, tem óleo para tudo, óleo infantil, problemas respiratórios, problemas gastrointestinais, tudo. Eles são óleos de tratamento que me ajudaram muito em muitas coisas da minha vida e eu me apaixonei pelos óleos e comecei a usar muitos óleos. E automaticamente eu passei para a massoterapia, porque tem um link aí, tem uma história a ver, né, dos óleos com a massoterapia. Resolvi fazer um curso, né, porque, ao contrário do que muita gente pensa, fazer massagem, né, a massoterapia é um grande mito, isso de, fazer massagem, imagina, eu pego aqui e vou fazer uma massagem. Você tem que fazer um curso, a gente estuda anatomia, fisiologia, muita coisa específica que eu tinha que aprender realmente para colocar os óleos essenciais em prática na massoterapia, que era uma grande paixão que eu morria de vontade de fazer. Masso vem de amassar, e é uma terapia onde você faz o amassamento, né? Você usa determinada manobra com a mão para aquele tipo de modalidade. Então, foi a minha jornada foi essa, foi através dos olhos. Ele me levou para a massoterapia, e aí eu brinco que ela que me escolheu, porque eu gostei tanto de trabalhar com os olhos que eu quis me aprofundar, né? Apesar dele ter essa amplitude. Eu fui para a massoterapia em função dos olhos. E eu faço muito essa linkagem, né, dos olhos com a massoterapia. E você tinha interesse em terapia corporal antes ou veio com os olhos mesmo? Eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei, mas nunca trabalhei. Essa questão do cuidado, eu acho que aí sim que veio o que os olhos vieram me mostrar, o tanto que seria legal eu passar isso para frente, assim. E aí eu resolvi fazer o curso muito em função dos olhos, mas nunca tinha trabalhado, sempre trabalhei com gente, mas uma área totalmente diferente, mas cuidando das pessoas está sendo uma experiência nova, assim, foi uma experiência nova, primeira vez. Em questão dos benefícios, eu acho que a gente poderia citar o primeiro benefício maior de todos, que seria o relaxamento, né, o alívio do estresse do dia a dia, que hoje todo mundo vive. Então, o relaxamento, ele normalmente vem da massagem relaxante, mas eu costumo usar a massagem relaxante, inclusive em todas as modalidades. Às vezes a pessoa vai fazer uma liberação miofacial. Ela não é uma massagem confortável, tão gostosa quanto a relaxante. Eu sempre faço questão de colocar um pouco da relaxante, para ter aquela sensação relaxante, mesmo que o objetivo, né, que o benefício que a pessoa esteja buscando não seja só relaxar. Às vezes a pessoa chega morrendo de dor, toda tensa. Então, a gente, nesse momento, não adianta eu fazer só uma relaxante, eu vou fazer uma liberação miofacial, que chama, que são liberar toda essa fáscia, não é face de rosto, a gente confunde muito, é fáscia com SC. Então, a gente faz a liberação miofacial para liberar todos esses nós, todos os pontos gatilhos. Eu vou lá e misturo um pouquinho da relaxante. Então, o primeiro de tudo, de todos os benefícios, eu diria, seria o do estresse e do relaxamento. Tem a questão da circulação sanguínea, que é muito importante, porque quando você faz a massagem, você ativa, né, essa circulação sanguínea. E ativando essa circulação sanguínea, você está melhorando tudo ali dentro do seu corpo. A oxigenação, né, que vão ali para os tecidos. Então, inclusive para desinflamar alguma coisa que pode estar inflamada e pode estar causando dor. A questão da flexibilidade, né? Porque a gente trabalha muito junto com a fisioterapia, a massoterapia, faz a massoterapia para, em seguida, ir para a fisioterapia, porque você ajuda a relaxar, a dar uma flexibilidade maior para a pessoa entrar na fisioterapia e trabalhar aquele alongamento e aquela força junto com isso. Um outro benefício que eu acho que está linkado ao relaxamento, mas é muito importante, é a redução da ansiedade, do estresse, em função da liberação, né, da serotonina e da dopamina, fazem com que você se sinta mais relaxado, mais bem-humorado, menos ansioso, né, mais tranquilo, com sono melhor, e aí automaticamente isso tudo ajuda a combater de uma certa forma a depressão. Lembrando que a gente não vai curar, mas é uma forma muito eficaz de combater e de evitar, né? Porque a depressão nada mais é do que esse acúmulo aí de estresse, o acúmulo do cortisol,
né? O estresse em excesso, além da tristeza de outras formas, mas falando da depressão, às vezes, que vem do estresse, que hoje em dia é muito comum, a massagem consegue fazer ali através da liberação desses neurotransmissores e reduzindo o cortisol. Claro que é importante falar que a massoterapia não vai curar a depressão, ou que ela vai curar totalmente a dor. Ela é uma forma, né, alternativa de trabalhar junto com outras práticas. Tanto que às vezes a pessoa fala, eu queria fazer uma sessão. A gente fala, claro, lógico, vamos fazer uma sessão, mas é muito importante a pessoa entender que não vai fazer milagre em uma sessão. É a mesma coisa de um treinamento, a mesma coisa de uma fisioterapia. Precisa-se aí de uma frequência de umas 4 sessões, 10 sessões, dependendo do caso, para que aquilo ali tenha um efeito, né? Que a pessoa sinta mesmo esses benefícios, né? Diretamente. Tá, então a massagem faz 3 coisas: liberar serotonina, dopamina e também combater o cortisol, ou diminuir o cortisol, não sei. Reduz, né, o hormônio cortisol, que é o cortisol. hormônio do estresse. Com isso, você vai reduzir, né, a sensação de estresse, vai dormir melhor, e aí você vai combater, né, insônia, depressão, ansiedade, todos esses males da sociedade moderna. Exatamente. Clareza mental, né, Gui? Quando a gente está relaxado, tudo fica mais claro. A gente, quando está estressado, não pensa direito. Por isso que a gente sempre fala dessa conexão que a massoterapia tem de conectar corpo e mente, te traz essa clareza mental. E quando você tem essa clareza mental, você consegue pensar melhor, de reduzir o cortisol e aí não se estressar tanto facilmente. O nível de ansiedade seu vai ser mais baixo e vai elevar o seu nível de bem-estar. Então, isso aí não tem jeito de não ser bom para o corpo, para a mente e para combater a depressão. E tem um que eu não posso deixar de falar, né, que é o queridinho de muitas mulheres, que é a questão da drenagem, né, linfática, aonde a gente libera pessoas que estão muito inchadas, que a pessoa às vezes fez, a gente trabalha muito com pós-cirurgia, então, é um grande benefício também essa questão linfática. Trabalha a liberação dos linfonodos, né, que a gente chama. Então, a gente consegue, numa massagem, numa manobra mais levinha, liberar essas toxinas para que elas entrem na corrente sanguínea e sejam liberadas ali. Então, a drenagem linfática é um grande benefício que eu não posso deixar de citar, mas sempre junto com relaxamento, porque eu acho que a massoterapia tem que ter, cada um trabalha de uma forma, né? No meu curso eu aprendi muito isso. Cada um trabalha de uma forma, isso aí vira uma marca registrada sua. Eu acho que a minha eu poderia dizer que é sempre levar o relaxamento, pelo menos um pouquinho da prática de relaxamento, junto com as outras modalidades. Eu acho muito importante que a pessoa não venha só sentir, às vezes, não é uma massagem tão gostosa e sair sofrida. Não, de jeito nenhum. Sofrer, não. Vamos misturar junto sempre a relaxante, que é o maior benefício de tudo. Quais são as técnicas de massoterapia que você mais utiliza? Tem muitas técnicas, né? Eu vou falar aqui, então, as que eu mais utilizo, e acho que a maioria dos massoterapeutas usam, é a relaxante, a drenagem linfática, a modeladora, dá bem próxima da drenagem linfática, apesar de ser bem diferente, mas a questão de, normalmente, quem procura a drenagem linfática, depois, automaticamente, quer fazer a modeladora também, apesar delas terem manobras serem bem diferentes, elas andam juntos em pacotes, assim, as pessoas pegam muito. Então, é a relaxante, a drenagem, a modeladora. A miofacial é uma das que eu mais faço, que é a liberação miofacial, onde a gente sai liberando essa fáscia, é onde dão muitos pontos gatilhos, que você chama de nódulo. Quando você passa a mão, está muito estressado, muito tensionado, pessoas que fazem muito exercício ou que estão muito estressadas, elas ficam muito tensionadas. Então, a liberação miofacial é uma das manobras, é uma das que mais me procuram, porque ela trata muito diretamente a dor. A bambuterapia é uma prática, mesmo parecendo ser um pouco alternativa, mas ela é muito boa para usar junto com a liberação miofacial, porque a gente, com os bambus, você tem manobras específicas que você vai passando pelo corpo, principalmente aonde você tem nódulos, tem os pontos gatilhos, tem dor. Então, ao invés de você usar só a mão para liberar, a gente pode usar a pistola, que é aquele revolvinho que faz a vibração, a gente pode usar o rolo de madeira, a gente pode usar pantalas, são ótimas também para liberar, que também é muito utilizada na liberação miofacial, e o bambu é isso, são essas peças. É um grande auxiliar para a gente poder liberar, fazer a liberação miofacial com os bambus,
São 3 tamanhos de bambu diferentes, então ela é muito, muito bacana também para trabalhar junto com a liberação miofascial. A ventosoterapia é muito boa. Ventosoterapia são ventosas de acrílico, são copos de acrílico, e eu gosto muito, particularmente, tem gente que faz a ventosoterapia só colocando os copos e deixa ali ter um certo tempo que você mantém os copos. Eu não vejo muito efeito, a não ser deixar a pessoa, né, extremamente marcada, já é de praxe da ventosoterapia, mas eu gosto de trabalhar a ventosoterapia com a liberação miofascial, porque a gente coloca bastante óleo, aí você faz a pressão dos copos e sai passando os copos na face. Então, automaticamente, você vai liberando a face com o puxar da ventosa. Na minha massagem, sempre eu vou trabalhar o pé e a mão, mas não dentro eu não tenho o conhecimento específico de todos os pontos da reflexologia, mas é uma prática muito usada. E você falou de uma que você tinha esquecido, como é que é pedra terapia? Eu não falei das pedras quentes também, que é uma prática que pedem muito, principalmente no inverno, é uma massagem que eu adoro fazer. A gente tem um aquecedor, na verdade é uma pasta, assim, como se fosse um estojo, e são pedras vulcânicas. Elas retêm de uma forma diferente, né, por mais tempo o calor, e aí você coloca essas pedras nos pontos específicos do corpo, e aí o corpo da pessoa vai esquentando, e você, ao invés de utilizar as mãos nas manobras, você utiliza as pedras. Então, você faz toda a massagem, tanto na parte superior como inferior. A massagem de pedras quentes, ela é muito utilizada para relaxamento. Ela é específica para relaxar. E ela automaticamente, com essa questão do calor, ela ajuda muito, muito, muito na dor e no relaxamento, justamente porque o calor ele tem um poder enorme de desinflamar. Poderia dizer que essas práticas são as mais usuais. Cada modalidade tem uma técnica, né, específica, mas você pode sempre unir, né, uma a outra. São 5 manobras básicas, né, que a gente aprende a usar, e depois você vai descobrindo e vai até criando manobras. Por exemplo, a pessoa chega com muita dor na cervical. Então, aquilo ali, você já sabe que a pessoa fala, eu queria uma relaxante, mas eu estou com muita dor, estou tensionado. Ali você vai ter que conversar com o cliente, com o paciente, explicar que vai ser necessário fazer uma liberação miofascial. Só relaxante, você vai muito acariciar, a pessoa vai ter uma sensação gostosa na hora, mas ela vai continuar com dor. Então, às vezes, você precisa misturar a técnica de mais pressão e algumas manobras específicas de uma técnica específica para liberar determinada dor. Né? Tem manobras específicas para a questão da panturrilha, da perna, né? Na drenagem linfática tem as manobras específicas que a gente pode, inclusive, ajudar quem tem intestino preso. Então, tem as manobras que você faz aqui na barriga, que são bem específicas para drenagem. Cada modalidade teria, sim, a sua manobra específica, mas a gente sempre une muito, faz essa mistura de uma com a outra. É importante dizer que a massoterapia ela é muito individual de cada um, ela não tem uma receita de bolo certinha para falar, relaxante é isso, isso, isso que eu vou fazer. Às vezes a pessoa chega morrendo de dor na perna. Não adianta eu ficar trabalhando só a cervical da pessoa, mas também não adianta ficar só na perna, que eu desequilibro ela. Então, eu tenho que trabalhar aqui, tenho que descer para as costas, tenho que trabalhar braço, mas eu tenho que dar uma prioridade totalmente. Às vezes ela fez um esporte, alguma coisa, fez um exercício físico que deu muita dor na parte da perna. Então, ela é muito individual. Às vezes, eu vejo assim, eu já recebi massagens, eu lembro que uma vez eu fui para um hotel, eu falei, quero fazer massagem. E aí a gente fez ao mesmo tempo, né, de amigas fazerem. Existem pessoas ali que vão muito na massagem de clube, às vezes, no Minas, eu ia lá fazer uma massagem, eu percebia que a moça fazia tudo igualzinho, sempre assim. E é uma forma dela trabalhar, é uma forma mais barata, é uma forma onde ela talvez ela não seja uma pessoa autônoma também, ela está ali contratada por um clube para fazer uma coisa muito regradinha, uma receitinha de bolo, e mais para agradar ali a pessoa, sabe? Eu estou no hotel, vou fazer uma massagem, um carinhozinho. Na massoterapia, né, nessa terapia onde a gente estuda, e é o que eu tenho tentado levar, né, e aprender cada vez mais para fazer essas práticas, é muito individual. Isso tudo vai de uma avaliação que a gente faz antes de iniciar a sessão. A gente tem uma ficha que a gente preenche, né, que a gente faz, que é a anamnese, e essa ficha é como se fosse
É um estudo ali onde a pessoa vai relatar todas as questões que a gente precisa saber de saúde, do corpo, de hábitos que ela tem, para saber o que a gente pode trabalhar, o que a gente não pode trabalhar, até porque não é todo mundo que pode fazer a massoterapia, dependendo do que a pessoa tiver, ou se ela estiver passando por algum tratamento específico, não é aconselhável fazer, ou às vezes ela quer fazer uma modalidade que ela não pode fazer, a gente vai indicar uma modalidade mais leve. Você nunca pode começar na vida uma sessão de massoterapia sem antes ter o histórico de saúde, que é essa ficha que a gente preenche. Cada pessoa tem uma sensibilidade, tem gente que gosta de uma mão mais pesada, tem gente que pede uma mão mais leve, tem gente que você faz mais levinho e fala, olha, você podia apertar mais, você podia pegar mais. Então, é muito importante também, né, essa conversa. Depois isso vai ficando automático, você vai conhecendo a pessoa, você sabe onde ela precisa mais, mas o primeiro contato do paciente, cliente ali com o massoterapeuta é muito importante para a gente personalizar e atender ele da melhor forma possível. Às vezes a pessoa não vai se sentir bem com a mão pesada, ela precisa de uma mão mais leve, às vezes a pessoa não gosta da mão leve, vai achar que você só fez um carinho, ela precisa da mão mais pesada. Às vezes o que é quente para mim, às vezes é frio para outra pessoa. Tem gente que não tem capacidade nenhuma para sentir dor, tem gente que já suporta dor, tem gente que, às vezes, a pistola que a gente usa muito na liberação não é uma coisa que incomoda um pouquinho no início. E aí você chega para fazer, a pessoa já fala, não, então vou diminuir, ela tem graus. Tem gente que você vai no 5 e fala, dá para fazer mais? Eu, por exemplo, sou super resistente à dor. Para mim, eu já prefiro que faça mais resistente, eu preciso sentir mais um pouco. Tem gente, inclusive, às vezes, dependendo até que as pessoas têm determinadas doenças crônicas, né, que tem muita dor. Então, você não pode muito pegar pesado, porque ela vai doer, vai machucar. No final dela, a gente sempre bate um papo, até para ver as expectativas e o que a pessoa espera, e ali a gente explica o que a pessoa tem que saber para fazer a massagem. Que pode sempre perguntar, que pode sempre, inclusive, conversar. Olha, está muito forte, eu preciso que seja um pouco mais leve. Porque, às vezes, é a primeira sessão. Então, a conversa entre o paciente, né, o cliente e o massoterapeuta é muito importante. Depois da segunda, terceira que a gente conhece o paciente, tudo fica mais fácil, mas para chegar de imediato, o que eu acho crucial é isso, né, conversar, explicar, não deixar de passar todas as informações e expectativas, o que aquela pessoa espera, o que aquela pessoa precisa, que tipo de dor que ela tem, que vai diferenciar, que vai ser o grande diferencial aí de uma massoterapia e de uma massagem, às vezes, que a gente recebe num hotel, num clube, que a gente não passa, às vezes, por um histórico de saúde, mas que também a gente também não vai receber uma terapia para determinada dor ou lesão. Ali vai ser só um relaxamento, né? Eu acho que depois do primeiro bate-papo, tudo fica mais fácil, o paciente, a partir da segunda sessão, vai vir mais tranquilo, vai saber o que fazer, como se vestir, né? Acho que no primeiro... E se tiver dúvida, perguntar, né? Eu costumo, quando a pessoa marca e eu não conheço, eu tenho um PDFzinho, um retratozinho, que eu mando fazendo as indicações. O que deve usar, eu vou usar óleos, mas que se a pessoa, às vezes, tiver um creme da preferência dela, ela pode levar. Tem gente que gosta de trabalhar com não sei o quê, de arnica, porque acha que pode levar, que é o que eu utilizo. Sempre explico isso, né, que eu vou trabalhar com os meus óleos. É um grande diferencial da minha massagem, porque não são óleos baratos. Os óleos do Terra, eles têm um preço elevado, até porque eles têm um selo, que é da questão da ingestão, é um selo do CTPG, que é o único óleo essencial que pode ser ingerido. Então, ele não é um óleo barato, é um diferencial da minha massagem. Eu não coloco isso, assim, no lápis na minha massagem. Mas eu adoro trabalhar com eles. Então, também é uma outra questão. Às vezes, eu explico, olha, vou levar os óleos essenciais, sempre eu pergunto se tem alguma... Tem gente que não gosta de cheiro. Nossa, não, pelo amor de Deus, aí a pessoa vai ficar enjoada a sessão inteira. Tem muita gente que tem muito problema com os cheiros. Eu tento até trabalhar sempre com os mais básicos, com lavanda, mas às vezes a pessoa chega muito depressiva, tem alguns óleos que são legais a trabalhar, e aí você vai perguntar. Nunca, 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 nunca fazer uma sessão de massoterapia muito caladinha, na primeira sessão. Por mais que seja muito bom a pessoa relaxar, mas os primeiros 10 minutos tem que ter um bate-papo para a gente conhecer e ver o que a pessoa pode ou não fazer. Existem mitos na massoterapia que você gostaria de desmistificar? Nossa, existem muitos mitos.
que massagem é só para relaxar, que qualquer pessoa pode fazer massagem, deita ali que eu vou fazer massagem, às vezes de namorado, de fazer ali um com o outro, é uma forma de fazer uma massagem, sim, mas muito diferente do que a gente traz na massoterapia. A massoterapia, realmente, você estuda ali anatomia, você não pode... Tem sentido dos músculos, né? Se eu sair fazendo uma liberação facial num sentido diferente do seu músculo, com certeza eu vou te machucar, né? A chance de você sair com mais dor é muito grande. Não é qualquer pessoa que pode receber a massoterapia, isso também é um mito. Todo mundo pode. Não. Muitas pessoas que, às vezes, trombose, às vezes a pessoa está com um tipo de tumor que a gente não pode, a gente pode causar, espalhar aquele humor, né? Causar um problema seríssimo naquela pessoa ali. Tem, dentro da anamnese ali, a gente faz um filtro e tem muitas coisas ali que são prescindíveis. Então, não é todo mundo que pode receber, também é um grande mito. Essa questão, um mito que a gente, que é o mais, que eu acho uma judiação, essa questão de que as pessoas associam a massagem a uma questão sensual, a sensualidade, né? Isso não existe. A massoterapia, ela é uma prática da saúde, ela é um tipo de terapia que anda unificada com outras terapias, e isso vem, às vezes, de passado, de coisas culturais, e muitas pessoas, às vezes, associam isso, né? E pode acontecer, né? A gente, inclusive, isso tem uma parte do curso que explica muito sobre isso, quando a gente faz o curso. No básico ali, você já aprende isso, que a autonomia, a autoridade dentro de uma sala de massagem é do massoterapeuta. Se você achar necessário encerrar a sessão e não atender aquela pessoa, e explicar, né, educar aquela pessoa para o que ela vai receber, deixar muito claro que ela pode tirar todas as dúvidas. Não é o paciente nunca que vai escolher aonde você vai apertar, onde você vai pegar, porque tem gente que chega e fala assim: olha, eu queria que você fizesse uma massagenzinha aqui. Primeiro que não existe massagenzinha, é uma coisa que a gente tem que aprender, não tem massagenzinha, tem uma manobra que eu vou fazer e eu vou ver aonde é mais adequado eu apertar e fazer de acordo com o que você me relatar. Então, o paciente ali, o cliente, ele tem que confiar 100%. Se ele não tiver essa confiança, não é o ideal ele fazer. Ele tem que deitar ali, confiar, se entregar ali para a massoterapia, para o massoterapeuta, confiando, né, que aquilo ali é uma prática da saúde. Tem outro mito de que, vou fazer uma sessão de massagem para tirar minha dor. Não vai tirar, vai te relaxar momentaneamente, mas é uma prática que precisa de uma frequência, é uma prática que precisa aí de continuidade, né? Depois de uma avaliação, a gente vai avaliar se aquela pessoa precisa pelo menos de 4, às vezes 2 pacotinhos de 4, e por aí vai, até porque o massoterapeuta não precisa de formação, qualquer pessoa pode fazer, já falei, né? Precisa de formação, tem todo um sentido das fibras que você tem que seguir. Um tempo, por exemplo, vai trabalhar com a ventosa. Se você deixar a ventosa 20 minutos, você pode marcar aquela pessoa. Se você, a Pedras Quentes tem um curso só para ela, então você faz queimaduras na pessoa. Então, tem uma formação, apesar dela não ser regulamentada, né? Muita gente utiliza ela sem a formação, mas não é adequado. Inclusive, a pessoa que for procurar a massoterapia em determinado local que ela tiver, ou que esteja viajando, ou que esteja na sua cidade, é interessante ela questionar, perguntar se a pessoa tem a formação. Às vezes, não precisa nem perguntar se tem a formação, mas ficar atento se ela vai ser passada por uma ficha, que é a anamnese que a gente falou, ela vai ser consultada, ela vai passar o histórico de saúde dela, né? Ela vai conversar com o massoterapeuta antes. Então, é um grande mito e muito importante essa questão de que não precisa de formação, precisa sim. E por aí vai, tem muitos mitos, mas esses são os principais. Esses são os principais clássicos. Sim, a massoterapia pode ser feita sola, né, sozinha, mas linkar ela a outras terapias é muito interessante. É muito interessante. Eu tenho o prazer, né, o privilégio de atender numa clínica de fisioterapia. Então, eu trabalho junto com fisioterapeutas e vejo o quanto aquilo é legal, importante, principalmente para a pessoa, o benefício que a união de uma terapia com a outra, no caso, por exemplo, da fisioterapia com a massoterapia, é importante, né? O relaxamento e a liberação
desses pontos gatilhos, ou o próprio relaxamento, ou a própria ativação da circulação sanguínea, para depois ela passar para uma sessão de fisioterapia, o corpo dela chega e aproveita muito melhor uma sessão de fisioterapia, dependendo da forma que ele chega ali, às vezes mais relaxado, às vezes com menos dor, às vezes com mais flexibilidade, às vezes mais aquecido. Tanto que a maioria das clínicas de fisioterapia oferecem massoterapia, muitas. As que não oferecem, indicam oferecer, porque cada vez mais as pessoas procuram muito como uma prática terapêutica mesmo, né? Mas existem outras. A aromaterapia é a que eu faço já automaticamente, porque você precisa dos óleos para fazer, fazer as manobras. A maioria das pessoas usam os óleos, a maioria não. Você faz a massagem com óleos, o óleo de coco fracionado, então ele não tem aroma. Mas na minha sessão de massoterapia, eu sempre coloco, a não ser que a pessoa passe lá pela ficha de anamnese e descreva que tem algum tipo de alergia ou algum tipo de empecilho com a questão aromática, de cheiro, na minha sala sempre vai ter uma questão aromática, a aromaterapia. Né? É um outro curso que eu tenho também, que eu já utilizava os óleos, e quando eu comecei a fazer plano de negócio com os óleos, eu fiz a aromaterapia, e aí ela ajuda muito. Uma pessoa, às vezes, que chega muito pilhada, muito ansiosa, muito correndo, muito em cima da hora, a gente vai trabalhar com óleos para ela relaxar, e nem sempre é só para relaxar, porque aí é outro mito, a pessoa às vezes acha que a massagem é só para relaxar, às vezes a pessoa chega muito baixa, com energia muito baixa, muito cansada, muito para baixo. A gente vai trabalhar óleos, por exemplo, como hortelã-pimenta, que é o peppermint, para aquela pessoa dar uma animada, para aquela pessoa dar uma revigorada, para que ela receba a massagem com uma abertura maior de energia. Então, tem óleos também para ativar, para melhorar o ânimo. Então, a aromaterapia é muito interessante. Quando a gente trabalha muito nas costas, a gente libera muita secreção e a pessoa fica virada para baixo. Então, automaticamente, essa secreção vem para a face. Agora não é face, agora face. Vem para o rosto. Então, normalmente, quando você recebe, você fica... A pessoa fala assim, não, estou entupida. É super normal. E aí, eu nunca faço uma massoterapia sem estar com o meu brief, que é um olhinho para desobstruir. Então, depois que a pessoa vira, ela sempre sai da minha sessão de massoterapia inalando o brief, para ela poder desobstruir e desentupir, porque é muito normal mesmo, a gente mexer nas costas e essa secreção, para ela estar deitada assim, vir para essa área toda da face. Então, os óleos ajudam muito, a aromaterapia ajuda muito. Pontos gatilhos. Isso, pontos gatilhos é o que você chama de nódulo. Estou com um nódulo aqui, sabe? Tipo assim, você dormiu, aí acordou travada, aí você fala, nossa, olha o calombo que eu tô aqui. Então, noto com um nódulo. Esse nódulo é um ponto gatilho. E nesse ponto gatilho é onde a gente trabalha a liberação. A gente faz alguns tipos de pressão, fricção, algumas manobras, deslizamento, nesses pontos gatilhos, para que eles sejam liberados. Então, o ponto gatilho nada mais é, na linguagem popular, que os nódulos. É aonde você ficou, de uma certa forma, tensionado, acumulou aquela tensão e formou um ponto gatilho. Ali a gente vai trabalhar a liberação miofascial para que seja liberado, para que o paciente não sinta mais dor. E se você não trabalha essa liberação nesses pontos gatilhos, ela vai só irradiar. A pessoa chega, às vezes, reclamando de dor no braço, dor de cabeça. Nossa, estou morrendo de dor de cabeça, estou morrendo de enxaqueca. Tem alguns pontos que a gente trabalha, que aquela dor de cabeça consegue sumir só de fazer liberação miofascial, aonde tem alguns pontos gatilhos. Às vezes a pessoa está com um ponto gatilho grande aqui e está causando uma dor de cabeça que ela nem sonha que vem dali. Porque a gente sabe que, às vezes, um problema de hérnia, por exemplo, cervical, hérnia lombar, a gente sabe que aquilo ali não é muscular. Da mesma forma que aquilo ali, quem já teve uma hérnia sabe como é essa irradiação, e ela acontece mesmo, a hérnia cervical irradia, da gente sentir dor até o cotovelo. Quem tem hérnia lombar sente dor, né? O nervo ciático pega e dói a perna. Então, o muscular acontece a mesma coisa. Sendo diferente, estou dando o exemplo da hérnia só para exemplificar a questão de irradiação. Quando você está com muita dor, irradia dessa mesma forma. Se você começa com um ponto gatilho aqui, não trata ele, e esse ponto gatilho vai ficando tensionado, a gente não faz a liberação miofascial dele, que a gente não faz a liberação desse ponto gatilho, ele vai começar a irradiar. E ele vai irradiar, às vezes, para o seu cervical, às vezes começa a travar, e às vezes vai irradiar, inclusive, para outros membros.
Um outro exemplo é a questão de dor de cabeça, de enxaqueca. As pessoas, às vezes, estão com pontos gatilhos em determinados pontos aqui da cervical que causam muita dor de cabeça. Então, se a gente consegue identificar pontos gatilhos no pescoço, na cervical, às vezes até um pedacinho aqui do trapézio, às vezes dói tanto aqui que sobe, vai doendo. A gente tem um músculo aqui também que chama esse músculo aqui, ó, para quem tem bruxismo, outra irradiação. Ele, quando ele está muito tensionado, ele tensiona, você vem e começa a ter bruxismo, começa a doer aqui. A questão de radiação é que, às vezes, um ponto gatilho ou uma certa dor está em determinada parte do corpo, e se ela não for trabalhada, ela pode começar a irradiar e encadear dores em outros membros, né, em outras partes do corpo. Eu não tenho uma clínica, mas eu tenho um espaço na minha casa, onde eu construí numa área privativa. Eu tive o privilégio, uma sorte enorme de ser muito ampla. Então, é um espaço muito gostoso, é um espaço que metade é aberto, metade é fechado. Então, eu consigo atender no frio, eu consigo atender se tiver muito calor, a pessoa vai ficar confortável. Então, eu atendo no meu espaço, não é dentro da minha residência, a passagem é por fora, então isso também traz um certo conforto, porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou até sua casa. Não, você vai totalmente para um espaço, apesar de não ser uma clínica, é um espaço onde eu atendo, a pessoa vai ter totalmente privacidade, porque vai ficar só eu e ela, tem um quartinho para ela se trocar, tem banheiro, tem uma área aberta, é um espaço muito gostoso. E atendo a domiciliar. Os preços variam um pouquinho pela questão de locomoção, né? Eu tenho esse gasto maior com a questão da locomoção, então o preço vai variar um pouquinho quando é domiciliar. Muita gente gosta da questão domiciliar, de receber a massagem em casa. É muito interessante, sim, porque a pessoa, quando pega o carro, pega trânsito, ela já chega com um certo estresse, com um certo cansaço um pouco maior. Então, quando eu vou até a casa da pessoa, a pessoa está no seu ambiente seguro, ela já gosta da iluminação da casa dela. É importante também a gente perguntar: tem espaço para minha maca? Tem uma iluminação que não fique totalmente escuro? Eu levo sempre um difusor, ele já é um abajur, mas é importante ter uma meia luz. O atendimento domiciliar, aliás, ele tem sido maior do que a pessoa vir até o meu espaço. Mesmo ela tendo esse acréscimo, as pessoas gostam muito. E eu acho que é uma boa indicação, por isso aí que eu falei, que a pessoa que não está no seu ambiente ali, ela tem um certo relaxamento. Apesar de que tem gente que discorda e fala, que eu quero sair de casa, vou para o seu ambiente, que eu chego aí, é tão gostoso. A pessoa às vezes trabalha em casa, ou que é dona de casa, ou que fica muito em casa, já ama vir para cá. Porque chega aqui, já é um outro ambiente, a iluminação aqui é própria, aqui já tem todo um cheirinho com os olhos, na casa dela eu vou ter que colocar, não vai ter o mesmo cheiro, as mesmas velas, né? Então tem essa diferenciação. E eu atendo também numa clínica de 3 fisioterapeutas muito queridos, muito profissionais, muito capacitados, que eu admiro muito como profissionais, e eles estavam sem massoterapeuta. E aí eu recebi esse convite para fazer os atendimentos dos pacientes que tivessem interesse pela massoterapia. Eu não trabalho todos os dias, né, direto na clínica, mas toda vez que um paciente deles tenha necessidade ou interesse da massoterapia, eles me chamam para atender na clínica. E aí eu vou até a clínica e atendo na clínica, numa salinha, como se fosse um consultório. Eu adoro trabalhar na clínica, pelo motivo, claro, óbvio, de estar dentro de uma clínica de fisioterapeuta, de já ter todo aquele apoio ali de todo mundo, de tudo que eu precisar, e de unir a fisioterapia à massoterapia, que eu acho maravilhoso. Me dá uma resposta muito grande dos pacientes da fisioterapia com a massoterapia. Eles melhoram, assim, significativamente mesmo com a união das duas. Então, é muito gratificante, assim, você vê a pessoa como entrou, aí fez 1, 2, 3, na 4ª sessão de massoterapia, junto com a fisioterapia, a pessoa te dá uma resposta, nossa, como eu estou melhor, nossa, eu não largo nunca mais dessa massoterapia. Às vezes, vai acabar a fisioterapia, faz mais um pouquinho para unir os dois, ou às vezes fica só na fisioterapia e a gente dá um espaço maior para a massoterapia. Lá a gente trabalha já não tanto só relaxante, lá a gente trabalha bem a questão de lesão, a pessoa às vezes chega com muita dor, lesionado, né? Quem procura uma clínica de fisioterapia normalmente está machucado e precisa, às vezes, de outras modalidades específicas. Então, querendo ou não, é um grande aprendizado e eu adoro também fazer esse atendimento nas clínicas. Eu acho que o importante
é o local ser adequado, né? O local ter a iluminação adequada, ter a higiene adequada, nunca deixar a pessoa desconfortável, a pessoa sem privacidade, né? Tem que ser um lugar discreto, tem que ser um lugar silencioso,